canal da Clínica Natura no YouTube e também na página da Clínica Natura no Facebook. Eu estou com o doutor mais famoso da cidade de Luanda, doutor Ricardo Gai. Olá, doutora. Tá bom. Tudo bem? Obrigado, Lili. O nosso tema de hoje tem tudo a ver com a saúde feminina. Yeah. Você que está aí do outro lado a ver o vídeo, mulher, sofre de mioma, já sofreu, já ouviu falar, mas não sabe bem o que é. O Dr. Ricardo nos vai esclarecer todas Certo. as dúvidas. Yeah. E inclusive ele trouxe este Certo. mamão aqui a representar o útero útero. e os miomas. Vai ser uma Certo. aula bem prática, bem Certo. explícita, para você perceber exatamente qual o efeito do mioma no Sim. seu corpo. Sim. Doutor, o que é o verdade. mioma? Olá. Primeiro saudar você que está lá em casa, nos acompanhar, em casa, no carro, no voo, qualquer outro lugar, na nossa página no Facebook, no YouTube. E também agradecer a sua belíssima entrevista aqui neste nosso espaço Natura. Obrigada, doutor. Até porque nós hoje vamos apresentar de forma prática e objetiva, vamos fazer entender ao seguidor nosso o que é de facto mioma. E para ser muito fácil, por isso é que eu trouxe cá este Mamão. Sim, este mamão com esta fruta, este pratinho, para ilustrar para si de concreto o que é mioma. Miomas são tumores benignos. Mioma não é câncer. São tumores que normalmente desenvolvem na cavidade uterina, dentro, fora, intra ou por cima do útero. Normalmente os miomas, uma boa parte das mulheres que sofrem não costumam ter dor. Algumas vezes a mulher percebe-se depois de um exame de rotina, ou então depois de estar concebida, assim. Vai fazer um ultrassom, fazer uma ecografia, percebe que... Pode ter mioma. Algumas vezes depois de ter um aborto, porque o médico depois passa a informação diagnóstica que a causa do aborto foi uma mioma. É muito difícil as pessoas logo de início a perceberem que estão a padecer de mioma, porque a maioria das vezes não dá nenhum sintoma. Mas quais são as causas do mioma? São muitas, as causas são muitas, mas deixa eu lhe dizer aqui que o fator principal para desencadear ou despoletar o surgimento da mioma é o fator hormonal. Assim, os estrogênios são hormônios que estão lá no corpo da mulher que influenciam bastante no surgimento das miomas. É por isso que elas normalmente acontecem só na fase do período fértil, né? A partir da primeira menstruação e a última, né? Assim, normalmente é muito difícil as mulheres terem mioma após a menopausa. Se tem após a menopausa, normalmente as bases já foram criadas ou desenvolvidas naquele período de fertilidade. Mas são muitas causas. Eu vou abordar aqui de coisas que se calhar o profissional de medicina convencional vai ter um ponto de vista diferente. Okay. Olha, falei aqui o fator hormônio. Este é um fator importante, mas não a causa em si. O principal fator é a desestabilização hormonal causada por um fator dietético. Entendeu? Eu já acompanhei trabalhos científicos e acadêmicos que associam o consumo de congelados, esses frangos, essas carnes congeladas com mioma. Se a gente fazer assim uma comparação de grupos que consomem esses alimentos que não consomem, nós notamos que entre aqueles que consomem esses alimentos, o número de pessoas que sofrem dessa patologia é muito grande. Mas vamos aqui avançar. A prisão de ventre é um dos elementos muito importante. O consumo excessivo dos alimentos cárneos é outro elemento causador. O consumo excessivo dos pudins, dos bolos é outro elemento Pudim importante. é um perigo para a saúde. É um perigo para a saúde. É um tumor. Deixa eu lhe dizer que as causas, né, assim, os elementos que levam ao surgimento de outros tumores podem ser os mesmos que levam também ao surgimento das miomas. Okay. Assim, a única coisa que muda é a localização. Só é mioma porque está localizado no útero. Okay. É só por isso. Faz dele diferente. É o que faz dele diferente. É a sua localização. Sim. É por isso é que é mioma. Então é um tumor. As pessoas têm que ter isso em mente. Eu trouxe aqui
uma demonstração, né? Ok. Então, você quer fazer uma pergunta antes disso, né? Não, podemos ir diretamente para a Sim, demonstração. podemos ir direto. Isto aqui é o útero. Sim, para ilustrar em casa, né? Para ilustrar em casa, isto aqui é uma mão. Isto aqui é uma mão. Então, imagina que isto aqui é o útero. Sim? De cima para baixo. Então, este útero aqui, tem este tecido de cima, tem este de dentro e tem este entre os dois tecidos. Então, este revestimento muscular do útero pode sofrer muitas alterações. Uma boa parte das doenças que acontecem na mulher, como endometriose, inflamação pélvica, elas acontecem aqui nessa região. Agora, o que eu vou dizer aqui? Nós estamos a ver aqui essas bolinhas que eu criei aqui, de alguma fruta, né, assim, a nível, neste caso, do útero. Entendeu? Então, imagina que estas bolas são as miomas. Então, a mulher pode ter uma mioma, pode ter duas, pode ter 3, 4, 5, 6 ou mais. Uau! Raras vezes a mulher tem apenas uma mioma. É raro. Mas por quê? Raro. Por que vem assim em grupo? Por que é que são múltiplos? Por quê? Porque o agente principal que estimula tal surgimento são hormonas, os estrogênios. E os estrogênios têm ação sobre todo o útero. Então, se haver uma química favorável, como intoxicação, substâncias estressantes que podem levar ao surgimento da mioma, é claro que eles vão ter rebento em muitas partes do corpo. Do ponto de vista, se fizermos uma analogia do ponto de vista imunitário, podemos até, sem ceder, aludir que isto, aliás, informar que isto de mioma não deixa de ser um quadro de imunidade, porque é uma forma que o corpo encontra para descarregar a quantidade de substância suja, tóxica ou mórbida a partir do útero. Okay. O nosso corpo é muito inteligente, principalmente o corpo da mulher. Então ela vai reunir um conjunto de elementos que poderiam causar tumor em uma parte do corpo, podia ser no pulmão, no olho, no coração, e vai descarregar aqui no útero. E elas vão rebentar desta forma, que nós vamos chamar de mioma. Mio de músculo, sim. E mio de músculo e oma de... Pode continuar. Sim, de enchimento, de tumor, de elevação, um monte assim. Então, para ter uma ideia, nós temos aqui um útero. Se tiver um mioma, o útero tem mioma. Se tiver 3 ou mais, é que nós chamamos de útero polimiomatoso. Okay. Um exame de ultrassonografia, né, o exame que se faz na região pélvica, poderá mensurar as miomas, poderá dar os valores por milímetro de cada tipo de mioma. Por exemplo, você tem aqui esta mioma aqui, um pouco por cima aqui, tem aqui. Então, nós chamamos de mioma subserosa, esta aqui. Enquanto que temos aqui esta que é a submucosa, esta aqui, subserosa, submucosa. Dependendo da localização tem uma denominação diferente. Sim, diferente. E nós temos, olha, esta aqui é que dá fortes dores quando o período menstrual aparece. Aparece este e também este. Dá fortes dores. Então há uma ação muito grande do efeito do estrogênio nessa fase da regra menstrual, que leva a tantos espasmos e leva a dor ou a cólica na região pélvica, dor pélvica. E também é este aqui e este, que quando crescem demais podem levar a abortos causados por miomas, embora todos quando crescem. Então, você tem um problema aqui sério. Então, você tem aqui esse mioma que é chamado apedicular, este aqui. Você tem aqui o intracavitário, este aqui, intracavitário. Então, você tem aqui intramural, este aqui no meio, intramural ou entre os muros. Okay. Então, é assim que se define as miomas. Então, as miomas são assim e elas podem ter o tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Mas qual é o mais usual? É o medicamentoso ou o cirúrgico, doutor? Não, depende do grau. Depende do grau. Existem graus. Existem e quais graus. são esses graus? Tem do nível 1, nível 3, do nível 4. Okay. Sim, essa é a classificação que se faz como naturopata. Então,
Veja aqui, se tiver no nível 1 pequena, a mulher até tem os partos normais. Tem os partos normais, mas se eles forem tanto influenciar nas gravidez, causando, por exemplo, aborto, elas podem ser tratadas normalmente com medicamentos. E hoje existem muitos medicamentos. O mais indicado hoje, o cabeça de lista dos medicamentos, é o uchi amarelo, uma combinação perfeita com a unha de gato. É claro que tem outros remédios. Mas O nível 2 é relativo. Em função do estado de saúde imunitário da pessoa, pode ser tratado com medicamentos ou cirurgia. É preciso ter o cuidado. Se a mulher nunca teve filho, pretende ter filho, o mais indicado mesmo é fazer uma terapia medicamentosa. Porque muitas das vezes os exames hemasiológicos, outros enganam o médico. O médico abre, né, assim, depois percebe que a mioma é relativamente maior. E muitas das vezes a própria cirurgia pode surgir algum grau de complicação que pode levar à remoção de todo o útero. E ali a mulher nunca mais vai ter filhos. É por isso que antes de fazer a cirurgia, é melhor experimentar um tratamento intenso, medicamentoso. Quer seja de medicina legal alopata, quer seja de medicina natural. Todas as medicinas têm remédios ou medicamentos para tratar determinados tipos e graus de mioma sem necessidade de fazer a cirurgia. É melhor mesmo certificar e fazer tratamento para chegar à cirurgia, para não ter que passar pela cirurgia desnecessariamente. É verdade. Tem um nível mais avançado, muito grande, e que às vezes cria sérias complicações. Complicações como muita hemorragia, assim, e também cria pressão, faz uma pressão sobre o sistema urinário e vai causar assim uma incontinência urinária. Também faz uma pressão sobre o intestino, o que vai causar sérios problemas digestivos, como obstipação intestinal. As miomas causam obstipação intestinal e a obstipação intestinal também favorece o surgimento da mioma. Então, uma coisa está muito relacionada à outra. E como é que funciona o tratamento, doutora? Assim, da forma mais simples possível de explicar lá para casa. Porque muita gente até já sabe que tem, mas tem medo da cirurgia, tem medo do cuidado. O que a Clínica Natura oferece para as pessoas que têm este problema? Olha, como vê aqui essa imagem, penso eu que depois se calhar vai ter uma maior qualidade. Esta aqui e as outras que estão aqui são imagens reais de doentes que a gente tratou com mioma. Mioma saiu. E temos muitos doentes que puderam tirar a mioma e as outras, as miomas reduziram ou desapareceram por dentro. Mas esse é um caso daqui prático dos muitos que temos atendido que foram capazes de tirar a mioma, assim, colocarem mesmo, pegarem com a mão num prato, fazer foto e às vezes trazendo ela na clínica. Então, como é que se faz o tratamento? O uso de remédios, entre eles esse que acabamos aqui de falar, processo de desobstrução intestinais e compressas de choque a nível da região pélvica. Esse tipo de compressa e que está associado à mudança ou retificação do estilo de vida, eu não consigo dar assim essa explicação porque o paciente precisa ver lá na clínica, na cama, com nossa tecnologia, como tratar e remover miomas de formas naturais. Isso está muito bem garantido lá na Clínica Natura. Uau! Doutor, será que ficou alguma coisa por dizer lá em casa sobre os miomas? Algum conselho? Uma forma de prevenção? Sim. Existe forma de prevenção? Existe forma de prevenção. Procura diminuir ou reduzir os alimentos que alteram a química hormonal, como açúcares, pudins, refinados, as carnes congeladas, os batidos, enfim, procura eliminar. Esteja longe disso e faça tudo para satisfazer as necessidades diárias, necessidades maiores, pelo menos 2 vezes ao dia. Se for uma também já é tolerável, mas faça tudo. O ideal, para não, 2 vezes por dia. Então a mulher vai descarregar mais substâncias tóxicas que no futuro podiam causar a mioma. De resto, não tenho nenhuma informação. Esta é a informação para si.
Agradeço e muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Então, este foi o nosso tema de hoje, mioma. Espero que tenha ajudado a você que está do outro lado a ver o vídeo neste momento. Sejam muito bem-vindos à página Natura, à página da Clínica Natura, ao canal da Clínica Natura. Partilhem, subscrevam, digam a toda a gente que a Clínica Natura tem lives, que a Clínica Natura tem vídeos explicativos para você que está do outro lado. Um beijo e até a próxima.